Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da primeira semana da Quaresma. Mas antes, quero te fazer um grande convite, um apelo, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas em seus grupos de WhatsApp, deixe o seu comentário aqui, assim esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Mas vamos lá. O Evangelho dessa terça-feira é lá de Mateus 6, versículos de 7 a 15, que nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amados irmãos e irmãs, eu queria nesse vídeo de hoje trazer 5 lições. Isso, 5 lições do Pai Nosso para a Quaresma. Mas antes, eu quero fazer 2 comentários, um sobre o Evangelho e outro que nos linka, né? O Evangelho na primeira leitura, para depois a gente ir para essas dicas práticas. Primeira coisa é a ligação com a primeira leitura. Na primeira leitura falava, né, da chuva, da neve, que de fato a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que não volta de modo algum sem ter produzido seu efeito. Amados irmãos e irmãs, a oração ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Mas o problema é que às vezes a gente está com o guarda-chuva, sabe, aberto, ou a gente coloca uma máscara. E quando eu faço isso, no final das contas, eu não abro meu coração para ser transformado pela oração. E tem muita gente que passa por isso. Não basta rezar se você não abre o seu coração para ser transformado por ela. Segunda coisa é que você pode se questionar o que acontece nesse versículos 7 e 8. Já vi gente que até usa esse texto para dizer que o rosário, por exemplo, é uma oração equivocada, porque nele tem muitas palavras, como fazem os pagãos. Será que é isso mesmo? A resposta é não. O grande problema é que na época de Jesus, muitos religiosos achavam que era pela quantidade de palavras que eles usavam que eles iam tocar o coração de Deus. Então, eu vou multiplicar as minhas palavras como o povo pagão faz. Tem até frases que dizem dos pagãos falando tipo: vamos cansar os deuses com tantas palavras para que eles os escutem. E o povo religioso queria imitar, achando que não era pela sinceridade das palavras, mas sim pelo número, pelo tempo da oração. Amado irmão e irmã, não é o tempo da tua oração. Você pode rezar 3 horas e a sua oração não ser sincera. Mas a oração de uma criança de 1 minuto é melhor do que a sua. Porque não é a palavra bonita, não é o tempo da tua oração, mas a qualidade dela. O quanto teu coração fala verdades. O quanto você deseja permitir com que o que você pede realmente seja concretizado no hoje da tua existência e nas tuas ações. Mas, sem me delongar muito, eu queria falar com vocês sobre 5 lições que o Pai Nosso nos traz para a Quaresma. Lição número 1. A Quaresma é tempo de voltar ao Pai. Jesus começa dizendo no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Eu só posso chamar Deus de Pai quando eu volto para Ele, quando eu me volto a Ele, quando eu retorno a Ele. Em primeiro lugar, a Quaresma é tempo propício de voltar aos braços do Pai. Você que estava longe da igreja e que buscou nesta Quaresma desse ano, todos os dias, meditar a Bíblia e de repente chegou neste vídeo, é para você que eu mando esse recado. Volta para o Pai. Não tenha medo disso não, é tempo de voltar. E na mesma dinâmica disso, a segunda lição que o Pai Nosso nos dá para a Quaresma é que a Quaresma é tempo de conversão. Por quê? Nós dizemos no Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando eu peço para que o reino de Deus se implante em nossa vida, é preciso entender que ele está implantado quando eu deixo. Quando eu deixo Deus reinar em minha vida. E para deixar Deus reinar em minha vida, eu preciso de um coração convertido.
um coração que busque mudar de rota, um coração que busque mudar a direção. A quaresma é tempo disso, é tempo de mudar de rota, é tempo de conversão. Terceira coisa, terceira lição da quaresma que o Pai Nosso nos traz. A quaresma é tempo de desapego. Quando nós dizemos na segunda parte do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos o pão de cada dia, não os excessos. Amados irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes a gente começa a achar que a nossa vida ela tem que ser vivida com os excessos. Então, é uma dinâmica de vida diferente de uma vida simples. Eu busco uma vida de luxo, de ganância. Eu não busco partilhar com quem não tem, porque eu quero tudo para mim, acumular bens, acumular. A quaresma também é tempo de desapegar. Quarta lição do Pai Nosso. A quaresma é tempo de reconciliação. Só é perdoado aquele que perdoa o outro. Isso é forte, viu? Quando eu começo a colocar essa cláusula, Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido, eu estou me comprometendo que para experimentar o perdão e a misericórdia de Deus, antes eu vou ser um dispensador da misericórdia também. Um dispensador também do perdão. E se eu não estou perdoando ninguém, e se eu não estou tendo misericórdia com ninguém, quem sou eu para pedir a Deus que me perdoe e que tenha misericórdia de mim? Concorda comigo? Então é um convite que o próprio Pai Nosso nos faz. Também é tempo de se abrir para o perdão. Se é um perdão que eu dou ao irmão que está ao meu lado, a um familiar, até um desconhecido, eu também não sou digno de receber um perdão de Deus. Quinta e última lição que o Pai Nosso nos dá para a quaresma. A quaresma também é tempo de vigilância. Por quê? Dentro do Pai Nosso, a última frase nós vamos dizer o quê? Não nos deixeis cair em tentação. Amados irmãos e irmãs, quando eu falo para Deus, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, eu estou dizendo em outras palavras, Senhor, dai-me força para que eu evite as situações de pecado. Mas quando eu peço a Deus essa força, eu também preciso me comprometer a lutar diariamente para evitar ocasiões, situações de pecado. Um exemplo básico. Se você é uma pessoa que vive cometendo o pecado da inveja, e tu percebe que a tua inveja vem exatamente por causa de um celular, porque tu fica olhando vida alheia, meu irmão, minha irmã, larga o celular. Tá entendendo? Ah, eu cometo o pecado da gula porque eu vivo indo para locais que tem muita comida. Para de ir, criatura. Sabe? Às vezes a gente fica colocando, parece que o pecado é mais forte do que eu que quero buscar ser santo. Você é mais forte. E digo-te mais. Deus é muito mais forte do que qualquer pecado que chega perto de você. Então, para resumir, para terminar o vídeo de hoje, vamos lembrar de 5 tópicos que a quaresma acaba sendo iluminada pelo Pai Nosso. É tempo de chamar Deus de Pai, tempo de voltar ao Pai. Tempo de conversão, tempo de desapego, tempo de reconciliação e tempo de vigilância. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.